Vivemos em tempos difíceis, incertezas, dores, perdas e desafios. Mas mesmo em meio às tempestades, há uma luz que nunca se apaga. Ela é a esperança. E essa verdadeira esperança está afirmada em algo imutável, a palavra de Deus. Hoje nós vamos conhecer a palavra de Deus voltada à esperança. O que nós devemos fazer para mantermos firmados nessa esperança da palavra de Deus que nunca muda? O que devemos fazer e viver em tempos difíceis, incertezas, dores, perdas ou desafios? Nós vamos descobrir a luz que ilumina a escuridão das tempestades. Olá, meu nome é Ego Brian e seja bem-vindo ao canal Unidos pela Oração. Aqui você tem vídeos e orações para confortar o seu coração. E muitos se perguntam o que é a esperança? A esperança, no sentido bíblico, não é apenas o otimismo ou um pensamento positivo. Mas na palavra de Deus, a esperança é uma certeza confiante no futuro que Deus prometeu. Por isso que nós confiamos com olhos vendados na voz de Deus, que é a palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 15, verso 14, diz: E o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança e ricos no poder do Espírito Santo de Deus. Deus é chamado de Deus de esperança. Isso nos mostra que Ele é a fonte de toda esperança verdadeira. A esperança, ela não nasce das circunstâncias, não, mas ela nasce da confiança em que nós temos em quem Deus é. E é esse Deus de esperança, de Romanos 15, 13, que enche a nossa vida, assim como diz o versículo, de alegria. É esse Deus de esperança que enche o nosso coração, a nossa casa, a nossa família de paz, para que nós sejamos ricos em esperança no poder desse Deus. Exemplos que nós conhecemos de esperança está, por exemplo, em Abraão. Muitos conhecem a história de Abraão e sabem que Deus prometeu a Abraão uma descendência, mesmo quando ele já era idoso. Uma prova disso está em Romanos, capítulo 4, verso 18, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele confiou, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele já tinha uma certa idade. Muitas pessoas diziam que ele não iria conseguir, mas ele depositou a esperança dele em Deus. Ele creu, ele botou a sua crença, a sua fé em Deus e que Deus iria operar essa esperança. Ele confiou, mesmo quando tudo parecia impossível. Jó perdeu tudo. Perdeu sua família, sua saúde, seus bens. Mas disse em meio à dor: porque eu sei quem é o meu Redentor e que ele vive. Está lá escrito no livro de Jó, capítulo 19, verso 25. A esperança de Jó estava em Deus e não nas circunstâncias. Porque nós sabemos que muitas vezes as circunstâncias podem ser difíceis. Às vezes a gente não tem certeza do que nós devemos fazer. Às vezes as nossas decisões são influenciadas por essas circunstâncias de dores, de perdas, de desafios. Mas ele cria que a esperança dele estava em Deus e não nessas circunstâncias e não nessa escuridão. Por isso que ele conseguiu vencer tudo isso. Davi, por exemplo, conversava com sua própria alma, lembrando da esperança em Deus. Um exemplo disso é Salmos. Nós vemos que em Salmos, Davi enfrenta perigos, perseguições, mas mesmo assim ele declara, em Salmos 42, verso 11, porque está abatida, ó minha alma, espera em Deus. Nós até conhecemos, esse louvor, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, mas a certeza é que temos que confiar em Deus, temos que depositar a nossa confiança nele. E ele se pergunta no livro de Salmos, capítulo 42, verso 11,
Por que está abatida a minha alma? É como se ele se indagasse, ele se perguntasse o porquê que ela está aflita, por que que ela está abatida. Será que foi por essas circunstâncias? Mas aí ele finaliza: espera em Deus. Ele espera em Deus porque Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa perseverança e nele nós podemos confiar e nele nós podemos depositar a nossa vida, a nossa oração. É nele que nós podemos encontrar a paz que excede todo o entendimento humano. É nele que ao amanhecer o dia nós entregamos e ao entardecer do dia nós agradecemos, porque foi pela nossa esperança. Muitos depositam sua esperança em dinheiro, pessoas e estabilidade. Mas tudo isso pode falhar. A palavra de Deus, porém, ela é imutável e permanece para sempre. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Assim está escrito em Isaías 48. Quando nós firmamos nossa esperança nas promessas de Deus, não estamos pisando em areia, mas nós estamos pisando em terra firme. A Bíblia é o livro de esperança. Cada promessa é uma âncora para a nossa alma que nos permanece firme. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. A maior prova da esperança que temos é a ressurreição de Jesus. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele venceu a morte e a nossa esperança vai além desta vida. Nossa esperança, ela não terminou no túmulo, não. Mas bendito o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou e isso é a nossa esperança. A nossa esperança, ela não terminou no túmulo com a morte de Jesus, não. Mas no terceiro dia, Deus deu a capacidade de regenerar a vida de Jesus e ter esperança, porque ele ressuscitou e vivo está a nossa vida. E por isso nós vamos viver esta vida com esperança todos os dias. Mas a pergunta que não quer calar: como então viver com esperança todos os dias? O primeiro passo é você ler a palavra todos os dias. É essencial para você fortalecer a sua esperança. Ore com Deus é o segundo passo. Fale com Ele nos momentos difíceis e até mesmo nos momentos mais calmos, mas permaneça orando constantemente e peça para que Deus lhe guie em todos os seus caminhos. Ao seu redor tenha pessoas de fé, até porque as más companhias corrompem os bons costumes e até distorcem a nossa esperança. Mas a partir do momento que você se cerca de pessoas com fé, você se torna uma pessoa de fé. E lembre-se sempre das promessas de Deus, que nunca, nunca falha. E agora, nesses minutos finais do nosso vídeo, eu quero que você faça do trecho desses louvores a sua oração. E se você está desanimado, cansado, ferido, levante os seus olhos. A esperança está no nome de Jesus. Ele te ama e ele está com você. E nunca se esqueça que ele é fiel. E lembre-se do que está escrito no livro de Salmos, capítulos 31, verso 24. Sedes fortes e revigore-se o vosso coração. Vós todos que esperançais e esperais no Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe e faça desse louvor a sua oração.
louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Que Ele vive, eu posso crer.